Tudo bom, pessoal? Hoje eu estava fazendo uma pesquisa aqui para um cliente meu, onde a gente está fazendo uma análise de mercado entre alguns países, né? Ele está querendo fazer alguns investimentos, nos perguntou sobre possibilidades desse tipo de investimentos, nós começamos a fazer algumas comparações, né? Principalmente o nosso escritório de Milão, ele faz esse tipo de situação, então eu comecei a fazer alguns estudos para ele e eu achei algumas reportagens muito legais que eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeiro eu quero dizer para vocês que de um tempo para cá o YouTube vem... O YouTube é engraçado, né? Ele quer que você produza conteúdo, mas ele quer que você produza conteúdo do jeito que ele quer. E aí eu pergunto para vocês, não é o próprio YouTube que tá batendo de frente com algumas políticas brasileiras com relação à liberdade de expressão, mas ele não te dá a liberdade de você falar o que você quiser, porque ele não entrega. Se você fala de alguns assuntos, ele simplesmente não entrega. E não é que ele não entrega aquele assunto específico, ele não entrega os próximos assuntos específicos, que são totalmente diferentes daquele que ele não quer que você fale, por um mês, né? Então é uma coisa, eu todo dia eu penso comigo, né? Como essa questão no mundo, quando as pessoas falam de liberdade, né? O que é liberdade de verdade? Eu tenho me questionado muito isso, talvez até grave um vídeo para vocês aqui, porque eu acho que o meu principal objetivo desse canal é abrir a cabeça das pessoas, é fazer com que elas pensem fora da caixinha e elas entendam algumas coisas, se questionem, né? Eu acho que o mais importante não é você questionar o mundo. Questionar o mundo é muito fácil, né? Uma criança de 6, 7, 8 anos, ela entra naquela fase do porquê, né? Ah, não pode, por quê? Ah, mas por quê? Ah, por quê? Não, mas não pode fazer, mas por quê? A criança faz isso, a criança de 6, 7 anos faz isso. E quando você aprende a se questionar, né? Por que os seus valores são aqueles? Por que aquilo, você acredita naquilo, né? Você quer que aquilo aconteça ou você realmente acredita naquilo, né? E quando você se questiona isso, quando eu terminei meu doutorado em filosofia, eu aprendi a me questionar muito, mais do que até questionar os outros ou questionar o mundo. Eu passei a questionar os meus valores, o que eu acredito de verdade, o que eu quero, porque aquilo que eu quero é fácil. Não importa quem está fazendo errado, aquilo para mim é errado, seja a pessoa de uma determinada filosofia ou outra, não interessa, aquilo que ela está fazendo é errado, ponto final. Então eu acho que isso acaba fazendo você amadurecer, você crescer muito mais. Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto aqui, esse é um assunto para um outro vídeo. O que eu quero falar com vocês é sobre o Brasil, e eu vou falar agora de uma forma totalmente apolítica, tá? Totalmente fora de qualquer viés político. Eu vou trazer números aqui para vocês, e eu quero que vocês se questionem, e se vocês puderem compartilhar comigo esse questionamento, eu agradeceria bastante. Se vocês puderem escrever aqui, obviamente com respeito, obviamente sem essa polarização, obviamente sem agressões, eu acho que é legal para a gente pensar. Bom, chegou para mim, dentre essas pesquisas, eu estava lendo diversas matérias, diversas publicações, diversos estudos. Chegou para mim esse daqui, que eu vou deixar para vocês aqui no primeiro link da descrição, dizendo: o Brasil é o 16º país mais rico do mundo em 2025. Veja os top 50. Quando eu vi essa notícia, eu falei, caramba, eu nasci em 1975, tenho 50 anos, né? Eu já vi o Brasil muito lá para cima, né? E aí, quando eu vi isso daqui, quando eu vi essa reportagem aqui da Forbes, eu vi que ele menciona no primeiro... Na segunda linha, terceira linha da matéria, né? Que foi uma pesquisa da UBS. E aí eu conheço a diretoria da UBS da Flórida, porque o meu prédio era antes, o prédio do meu escritório era no prédio da UBS, tá? Então eu tenho muita amizade com o pessoal da UBS e eu entrei em contato com eles para perguntar um pouco disso, conversar, e um dos diretores é muito meu amigo, muito mesmo, assim, a gente, na época que eu morava em Miami, a gente almoçava junto pelo menos uma vez por semana, então assim, eu tenho muito contato com ele. Falei, pô, vou ligar lá e vou ver o que ele me fala. E a gente teve uma conversa de quase 2 horas, batendo papo mesmo, conversando, tomando um chimarrão, ele tomando o uísque que ele gosta, e a gente conversou numa noite aí por Zoom, mas a gente conversou sobre diversas coisas no mundo e isso me fez pensar. Partindo desse princípio, né, hoje o Brasil é a 16ª economia do mundo. Eu fiquei pensando, falei, poxa, eu quero fazer um comparativo. Aí eu falei, ok, e se a gente voltar 10 anos para trás,
isso nós estamos falando aqui 2015, aonde estava o Brasil em 2015? Né? O Brasil era a 12ª economia do mundo. Segundo link aqui na descrição para vocês. Vocês vão ver um artigo do Globo.com no painel de economia, há 10 anos atrás, onde eles colocam o Brasil e fazem diversas citações e explicam o PIB do Brasil, na época 2,687 trilhões de dólares, uma série de coisas. Tá? Vocês vão ler ali e vocês vão chegar às suas próprias conclusões. Eu falei, caramba, nós estávamos em 12º, hoje nós somos o 16º. E se vocês olharem os países que entraram entre o 12º e o 16º, hoje, vocês vão falar assim, caramba, são uns paisecos desse tamanhinho, como é que esses caras conseguem ter mais riquezas do que o Brasil? E aí eu pergunto para vocês, eu devolvo isso para vocês, né? Você que acredita no Brasil do país do futuro, você que acredita no Brasil celeiro do mundo, que eu já falei aqui várias vezes, a gente não precisa ser celeiro do mundo, a gente precisa ser celeiro de tecnologia, a gente precisa desenvolver tecnologia, tá? Mas, enfim, enquanto isso a gente vai mantendo as pessoas o mais burras possível, o mais incapazes possível. Eu li uma outra pesquisa, pesquisem aí, quantos brasileiros são analfabetos funcionais. Joga isso no Google, né? Qual o percentual? 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, eles não conseguem ter uma interpretação de um texto simples. Eles conseguem ler, escrever, mas eles não conseguem interpretar um texto simples. Imagina com esse monte de lixo que a gente vê na internet falando besteira, né? E é o que eu digo para vocês, tem muita gente que vai para a internet para falar coisas que ela não tem a menor ideia. Ela quer que aquilo seja real, mas aquilo ela simplesmente quer. Quer por quê? Porque ela quer. Não é porque aquilo é possível, é porque ela quer. Isso vem tornando o povo cada vez mais burro. Mas vamos lá, vamos continuar. Aí eu falei, poxa, se há 10 anos nós éramos o 12º, que posição que a gente estava há 20 anos atrás? Né? Porque aí assim, se a gente estava em 12º, eu imagino que a gente tenha crescido. Então a gente, obviamente, a gente foi crescendo. Então, se a gente está em 12º, a gente devia estar em 16º para melhorar, chegar em 12º. E aí eu fui fazer uma pesquisa para ver como que a gente estava há 20 anos atrás. E está aqui no terceiro link da descrição, um artigo da CNN, onde vocês vão conseguir ver aqui. Na verdade não, o Brasil estava em 9º há 20 anos atrás. Então quer dizer, nós estávamos em 9º, caímos para 12º e hoje somos 16º, né? E isso num período de 20 anos. E aí vocês começam a olhar os países que foram nos superando, você fala, não é possível. Esse país tem problema climático, esse país tem problema territorial, que ele é muito menor do que a gente, esse país tem um monte de problemas sociais, mas eles estão muito melhores do que a gente. O que está acontecendo? Bom, o que vocês viram o grito aqui foi a Blue. A Blue está aqui hoje comigo, ela veio trabalhar comigo aqui, ela tem dessas, quem assistiu aí a reportagem na Band, onde ela bateu na lata de lixo e saiu gritando, é a mesma coisa, vocês vão ver, ela ainda é bebê, tem 3 meses, mas mas ela vai de vez em quando participar de alguns vídeos e ela é muito vocal, como todo French Bulldog, então às vezes ela vai participar aqui, vai dar uns gritos, vocês já sabem que é a Blue gritando aqui, tá? Então voltando aqui, vocês vão entender que o Brasil nesses anos, em 20 anos, ele não se tornou um país melhor, ele se tornou um país pior no cenário mundial. Países que investiram em tecnologia, que investiram em educação, que investiram em crescimento, eles passaram o Brasil e são paisecos desse tamanho. São países que como brasileiro a gente olha para o país e fala, meu Deus do céu, a gente tem tanta coisa dentro desse país, por que a coisa não acontece? Eu deixo para você responder. E como eu digo para vocês, algumas vezes, já falei algumas vezes para mim, para vocês, na verdade, meu pai sempre me dizia, meu pai sempre foi um brasileiro muito orgulhoso de ser brasileiro. Meu pai veio de uma família muito clássica, muito conservadora, muito restrita, muito cheia de formalidades, né? Meu pai era um cara muito formal e ele sempre acreditou no Brasil. Meu avô sempre acreditou no Brasil. Meu avô investiu muito no Brasil, né? E se decepcionou bastante. Meu pai
Ele não dizia, mas a gente via que ele tinha ali as suas decepções com o país do futuro, principalmente, que ele sempre falava, não, o Brasil é o país do futuro, você vai colher muitas coisas que eu estou plantando hoje, vocês vão colher, eu e meus irmãos, né? Vocês vão ter oportunidades que eu não tive na minha vida. E na verdade foi o contrário. A gente percebeu que o Brasil foi encolhendo, né? Hoje nós somos a 16ª economia do mundo, nós éramos a 6ª economia do mundo. E passamos para a 7ª, 8ª, 9ª, e dali para frente, de 20 anos para cá, a gente vem perdendo cada vez mais rápido essas posições no mundo, porque outros países estão fazendo a lição de casa e nós, infelizmente, não estamos fazendo a lição de casa. Por quê? Porque falta educação. O povo, quanto mais burro for, melhor. O povo, quanto mais analfabeto funcional for, melhor. O povo, quanto menos tiver capacidade de entender e interpretar o que realmente é realidade, o que é mentira, o que é esse monte de lixo que joga na internet para tentar angariar votos e manter poder, melhor, né? E eu não estou falando aqui de direita, esquerda, ou caramba que for, porque eu acho que para mim, eu já disse isso aqui para vocês, para mim política é político, ponto final, né? Eu perdi a credibilidade no sistema político mundial. Eu realmente não acredito, né? Eu acho que o político, ele deveria, antes de qualquer coisa, ele deveria ter aí um caráter, uma idoneidade moral, uma possibilidade de cobrar isso das pessoas. E a gente sabe que a grande maioria deles não é bem assim que funciona, né? E eu não estou falando só de Brasil, estou falando de diversos países do mundo, né? Uma hipocrisia absurda. Você critica um fulano que não está alinhado com o seu pensamento, você critica ele e bate, mas outro que faz exatamente a mesma coisa, mas que está mais alinhado com o seu pensamento, você passa a mão na cabeça dele e fala, não, tá tudo bem, esse aqui é meu amigo, isso aqui não tem problema. Eu não acredito nesse tipo de política, eu não acredito nesse tipo de administração em qualquer país do mundo. E a gente está vendo que no Brasil é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco. O que funciona para uns não funciona para outros. O que se aplica para um não se aplica para outro. E isso, enquanto isso, o Brasil vai pagando conta, nós vamos pagando conta, nós, os pequenos e médios empresários, vamos pagando conta, nós vamos vendo cada vez mais o nosso dinheiro sendo enxugado, a educação ficando cada vez pior, e é uma grande hipocrisia. Eu lembro uma frase do Dr. Enéas, que inclusive eu pus num vídeo, onde ele fala, é melhor uma educação ruim do que uma não educação. Pois é, hoje nós temos uma educação muito ruim, sem dúvida nenhuma é melhor do que uma não educação, mas nós pagamos por uma educação. E aí? Para onde vai esse dinheiro? Né? Para transformar as pessoas cada vez mais burras, transformar as pessoas cada vez mais voltadas para essas ideologias dos Therians, que as pessoas se acham animais. Isso é normal? Não, isso não é normal, isso é uma doença. Você precisa de um psiquiatra, você não precisa colocar. Essa pessoa não tem que ter rede social, porque essa pessoa, ela dentro de uma rede social, ela vai só crescer cada vez mais aquilo dentro de si. Tem um vídeo de pessoas que estão fantasiadas de ovelha e ficam lá dentro de um cercadinho, fingindo que elas são ovelhas ali, fingindo não, achando que elas são ovelhas mesmo. Isso é coisa para o hospital psiquiátrico, né? Não é para você colocar isso na internet para um jovem, um adolescente ver esse tipo de coisa. Eu acho um grande absurdo isso, né? Uma forma com que as redes sociais permitem esse tipo de situação, para mim é um absurdo, né? Você vê pessoas que nunca sentaram numa faculdade de Direito querendo dar opinião, falando sobre processos e dando opinião jurídica, como se eles fossem os experts, né? Tivessem mestrado e doutorado em Direito Intergaláctico. Isso me incomoda bastante, né? E esse é o resultado que a gente vê. Então eu deixo aqui para vocês pensarem, vou deixar os links aqui para vocês lerem. E a última publicação que eu vi aqui foi uma publicação do Instagram, onde me chamou bastante atenção e eu gostaria que vocês pensassem nela, que ela fala assim, crise política, em 1950 a Venezuela era a 4ª economia do mundo. Vocês conseguem imaginar? Há 70 anos atrás, a Venezuela era a 4ª maior economia do mundo. Olha o que eles se tornaram. Com certeza, eles saíram de 4º para 6º, de 6º para 9º, de 9º para 10º, de 10º para 20º, de 20º para 30º, e assim sucessivamente até caírem. Será que a gente não está vendo? Eu não estou dizendo que o Brasil vai se tornar uma Venezuela por causa de Alexandre... Não estou falando isso não, tá? Eu estou dizendo para vocês que você precisa só de um palito de fósforo e um pouquinho de álcool para fazer um incêndio. E a gente, no Brasil, nós temos barris de gasolina e muitas tochas acesas para que a gente se torne uma economia muito ruim. E a gente tem visto esses resultados dessa economia ruim
se tornando pior a cada 10 anos. E assim, muito pior a cada 10 anos. Não é que nós estamos perdendo uma posição a cada 10 anos, nós estamos perdendo 4, 5 posições a cada 10 anos. Isso é muita coisa, né? É muito desesperador. Nós perdemos uma posição, um país eco pequenininho se torna melhor que a gente a cada 2 anos, 2 anos e meio. Percebe? E olha o tamanho do Brasil, olha a produção do Brasil, olha a quantidade de possibilidades que a gente perde todos os dias e, principalmente, olha quantas portas se fecham para o pequeno e médio empresário todos os dias por causa desse tipo de coisa. Vou deixar aqui para vocês pensarem, para vocês refletirem. Deixa aqui embaixo o seu comentário, com respeito, obviamente. Esse é o tipo de vídeo legal para você compartilhar com aquele seu amigo que acha que é no grito, na pancada, é no destruindo o pequeno e médio empresário. Essa é a solução para o país. Eu acho que a solução para o país é para fazer o país crescer. E fazer o país crescer, a gente precisa lutar pelo país, não contra o país. Deixo aqui para vocês comentarem isso. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, os links estão todos aqui na descrição. Obrigado.